Olha, Romanos 11, 6. Romanos 11, 6. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso de número 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Veja, eu não sei você, eu posso dizer por mim. Cresci, aprendi dentro de um contexto religioso que se fazemos algo que não é legal, Deus não aprova e nós acabamos indo para o inferno. Agora, às vezes nós fazemos coisa que não é legal. Eu já fiz coisa que não é legal. Você já fez coisa que não é legal. Mas tem hora que nós fazemos coisa que é legal, Fernanda. Tem hora que nós fazemos coisa jóia. Aí fica aquela balança, aquele pensamento, aquele contrapeso. Bom, ora eu faço coisa legal, ora eu dou um descuido, faço algo que não é legal, aí eu faço algo legal, aí fica naquela coisa aí céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. E se Jesus voltar agora, eu estou do lado de cá, eu vou para o inferno. E a nossa vida acaba ficando um inferno. Um inferno, a nossa cabeça acaba ficando uma bagunça, Kelly, uma bagunça no tocante ao nosso conceito da religiosidade, mas acima da religiosidade, dentro do nosso temor, da nossa vontade, do nosso desejo, Renata, de servir, de fazer, de agradar a Deus. Então, a graça e a lei, a graça e as obras, elas vão provocar em nós um sentimento que às vezes vão acabar nos deixando confusos. Então o texto de Paulo aos Romanos, ele é claro no texto. Ele diz, se é pela graça, não é pelas obras. Estamos falando de salvação. Mas não é só de salvação. Nós estamos falando das respostas, das vitórias, de uma vida bem-sucedida. Então, temos uma primeira pergunta para nós respondermos. Cada um vai responder para si próprio. Vivo pela graça ou pelas obras? A minha vida, ela está norteada pela graça de Deus ou pelas obras? Se é pelas obras, então eu tenho que fazer coisa boa. Tenho que fazer coisa certa. Tony, o Emerson, tem que fazer coisa certa. Muita coisa boa, Léo. Muita coisa certa. Porque todos nós queremos ter muitas respostas. Queremos ter muitos resultados positivos. E quanto mais resultado positivo nós desejamos, mais boas obras então teremos que fazer. E é aí que está o negócio, porque quem é que é, por mais boa pessoa que seja, quem é que vai conseguir viver fazendo boas obras, boas obras, boas obras e boas obras? Porque a boa obra ela acaba sendo meio que relativa do ponto de vista daquele que recebe. Eu posso estar pensando, Sidney, que estou fazendo algo bom para alguém. Mas aquilo que eu penso ser bom para alguém, Valdir, para a pessoa pode não ser bom. A pessoa ela pode não estar recebendo como sendo algo bom, mas na minha cabeça eu estou fazendo algo bom. Na minha cabeça eu estou fazendo algo legal, Ria. Mas para a pessoa eu não estou fazendo algo legal.
Para a pessoa, não estou fazendo algo bom. E às vezes, até de fato, eu estou pensando que faço algo bom, mas o que faço não está sendo legal. Só que eu penso que está sendo bom. Então, a boa obra, Carla, ela pode ser algo que a gente vai... E às vezes eu posso estar pensando assim, estou fazendo algo que não é legal. Puxa vida, eu estou fazendo algo que é tão ruim. Estou fazendo algo que é tão chato, mas a pessoa, ela está feliz, ela está alegre, ela está satisfeita com aquilo que eu faço, mas na minha cabeça, o que eu estou fazendo não é legal, na minha cabeça o que eu estou fazendo não é bom, na minha cabeça o que eu estou fazendo não está contribuindo, mas a pessoa, ela vem, ela fala, puxa vida, eu gostava tanto quando você fazia isso, ou quando você fazia aquilo, você não faz mais, você não fez mais. E de repente você fala, mas eu pensava que você não gostasse. Eu pensava que você não estava feliz. Dentro de um casal é comum isso aí. Às vezes o marido, ele faz algo para a mulher, de repente o retorno dele não é, o retorno que ele esperava. E a devolutiva dela não é uma devolutiva positiva, ela não fala, olha, eu gosto quando você faz isso, eu gosto quando você fala aquilo, eu gosto, ela não dá esse retorno, aí ele para de fazer, seja lá o que for, seja um carinho, seja uma palavra, seja uma atitude, seja o que for, aí em um dado momento na conversa, ela fala, né, naquele momento onde, vou colocar entre aspas, se está lavando a roupa suja, ou se está conversando, se está alinhando algo, fala, você não faz mais nem aquilo que você fazia sempre, aquilo que você falava, você não... E aí ele fala, mas eu fazia e eu pensava que você não gostasse, por isso eu parei de fazer. Você está entendendo? Não tá? Já aconteceu isso com você, aconteceu isso comigo. Às vezes nós fazemos algo que para nós parece ser legal, para a pessoa não está sendo legal, Herbert. Mas às vezes nós fazemos algo que para nós parece não ser legal, mas a pessoa, ela está feliz com aquela atitude nossa. E como é que nós vamos saber, Jonathan? Como é que nós vamos entender quando está sendo legal, quando não está, quando está sendo positivo, quando não está, quando a pessoa está feliz e quando não está? Por isso, eu começo conversando com você, trazendo esse pensamento, é pela graça que eu vivo ou é por obras? Porque se for por obras, por mais que eu faça, talvez não estará bom. Se for por obras, de repente, eu não estou fazendo tanto quanto eu deva fazer. Se for por obras, de repente, eu vou me desdobrar. Você já ouviu falar de alguém que é incansável, que é insaciável? Já ouviu falar de alguém que talvez a pessoa não tenha o que satisfaça a pessoa? Parece que você faz, e nunca está bom. De manhã tem gente assim, agora eu sei que não tem. Mas tem momento e tem pessoas que é assim. Então, eu tenho que resolver, é por obra ou é por graça? A minha vida dentro da empresa é por obra ou é por graça? Meu relacionamento com os meus amigos é por obra ou é por graça? Minha vida ministerial, minha vida dentro da igreja, dentro do contexto de fé, é por obra ou é por graça? Minha salvação é por obra ou é por graça? E se for por obras, você, eu, nós, desde já, somos confrontados com uma realidade. Não há obra que satisfaça, Alessandra. Por mais que nós façamos, sempre vamos deixar algo a desejar. Sempre. Na sua casa é assim. É importante que você faça aplicação. Na sua casa é assim. Na empresa onde você trabalha é assim. Na igreja é assim. Com os vizinhos é assim. Com os amigos é assim. Por obra.
Então, o primeiro texto que nós lemos, Romanos 11:6, é pela graça ou por obra? Eu vivo pela graça ou vivo por obras? Se é por obras, eu vou ter que fazer, não é um pouco mais, é muito mais, e corro o risco de não agradar. Não, vou fazer, vai ficar faltando. Não, é pela graça. Se é pela graça, então aí a conversa muda, porque não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que o doador, que é o próprio Deus, é aquilo que Ele vê. E Ele vê em nós limitação, Ele vê em nós dificuldade, Ele vê em nós necessidade de ajuda, Léo. Ele vê em nós pecado, Ele vê em nós tudo de ruim que nós sabemos que temos, aquilo que as pessoas dizem que somos, e até aquilo que não sabemos e que às vezes dizem que somos também. Deus vê tudo, e isso é o que é bom, que Deus vê tudo, mas mesmo Ele vendo tudo, Ele estende sobre a nossa vida a mão dEle, e Ele nos ajuda nos nossos afazeres. É a graça. Mas fulano é assim. Mas Deus, Ele manifestou a graça na vida daquela pessoa. Então não é por aquilo que ele ou ela faz. É por aquilo que ele ou ela é diante de Deus. E diante de Deus, quando Deus olha para você, Vera, Deus não olha o que você faz, Ele olha quem você é. Você é filha dEle. Quando Deus olha para você, pastor Nilton, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você é. Você é filho de Deus. Quando Deus olha para você, Gabriel, não é por aquilo que você faz, Ele olha por aquilo que você é, filho. Cada um de nós, Juliana, Giovana, Larissa, Patrícia e assim por diante. A nossa vida começa a ficar um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, um pouco mais agradável, porque nós vamos parar de nos preocupar com o que fazemos, parar de tentar fazer para agradar, porque não há o que nós façamos que vai agradar a Deus, não há, senão e tão somente nós aceitarmos a graça sobre a nossa vida. Primeiro ponto para nós pensarmos: eu vivo por obra ou eu vivo por graça? Eu vivo por aquilo que eu faço ou eu vivo pela misericórdia, pelo amor? O amor de Deus nos alcançou. O amor, aí você vê que quando começa a falar da misericórdia, da graça e do amor, que os três eles andam junto, você vai começar a entender o quê? Que um casamento, para ele se sustentar, ele não vai depender do que a pessoa faz. Ele não vai. Ele se sustenta pelo amor, pela graça e pela misericórdia. A pessoa vai se colocar no outro, no lugar do outro. A pessoa vai passar a viver no lugar do outro. É claro que o outro vai começar a fazer, porque ele vai começar a receber o abraço, o carinho, o amor, a compreensão, o entendimento, a ajuda para ser uma pessoa melhor. Então ele vai olhar, vai, puxa vida, tal pessoa está aí me ajudando, estendendo a mão, querendo que eu seja alguém melhor, me dando condições, me dando caminhos para que eu melhore. Eu nem mereço isso, mas a pessoa faz por mim assim. Então eu vou me desdobrar para fazer, não porque eu quero algo em troca, de volta, mas porque eu quero valorizar e eu quero reconhecer a atitude da pessoa para comigo. A gratidão, ela passa a ser algo que começa a sair pela nossa pele. Nós começamos a transpirar gratidão,
Por isso que Deus ele fala, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu não contribuo para receber alguma coisa em troca. Eu contribuo por conta de tudo que Deus já fez na minha vida. Eu não merecia, eu merecia ir para o inferno, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas Deus, ele me amou, ele te amou, ele nos amou e ele nos alcançou, ele estendeu a mão. As pessoas vão dizer, mas você é assim, mas você é assado, mas você é cozido ou frito, mas você faz isso, faz aquilo outro. As pessoas vão dizer assim, mas Deus vai dizer, eu te amo e eu tenho um plano para a sua vida. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz, para dar a vocês um fim que desejais. Outro texto que eu quero ler com você, porque nós vamos parando e pensando, graça, obra, a misericórdia, amor e compaixão de Deus sobre a nossa vida, ou aquilo que eu faço, ou deixo de fazer, corre o risco de nós então acomodarmos e levarmos de repente uma vida assim, sem muita preocupação. Mas veja, Romanos 6,15. Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Então esse é um problema, que às vezes é mal entendido, é mal interpretado. Já que não há uma lei, já que não há uma fiscalização, já que não há um acompanhamento severo e rigoroso, e na verdade não precisa de acompanhamento severo e rigoroso, porque se eu estou na graça, eu não estou na lei. Se eu estou na graça é por gratidão, é por alegria, é por amor, não é por obra. Eu faço isso para ter aquilo. Se eu não fizer isso, eu não vou ter aquilo. Não, eu faço isso porque eu já tenho muito mais do que aquilo. Eu tenho muito mais por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então a Bíblia ela traz para nós um outro momento para pensarmos. Primeiro, eu vivo pela graça ou eu vivo por obras? Segundo, eu sou servo de quem? Porque a quem eu sirvo é a esse que eu sou o Senhor. E o texto fala com muita clareza no verso 16. Não sabeis que a quem vos ofereceis por obediência, a esse vocês são servos. Segundo lugar, eu sirvo a quem? Quem é o meu Senhor? E não é quem eu declaro ser o meu Senhor que será o meu Senhor. É a quem eu obedeço que será o meu Senhor. Eu posso declarar, e Jesus numa feita ele disse assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então se eu falo que ele é Senhor, mas não faço o que ele manda, logo ele não é meu Senhor. Senhor é aquele ao qual você se sujeita, você obedece. E aí vem uma outra situação para nós pensarmos, quem é o meu Senhor, a quem eu estou servindo? Qual tem sido o meu comportamento no dia após dia? A quem eu posso chamar de Senhor? Não é assim, de uma maneira figurada, ilustrativa, romântica, de uma maneira à vista do povo, não. De fato, a quem eu estou servindo? Quem é que eu estou obedecendo? Quando eu me levanto e vou para o meu trabalho, como é que tem sido o meu comportamento dentro da empresa? Se o meu patrão está perto de mim, eu trabalho direitinho. Se o meu patrão não está perto de mim, eu trabalho do jeito que eu quero. Se minha esposa, se meu marido está perto de mim, então eu vivo uma vida certinha. Se ele ou ela não está perto, aí eu vivo do jeito que eu quero viver. De verdade, quem é que nós servimos? Quem é que você serve? Quem é que eu sirvo? Porque quem nós obedecemos, esse é o nosso Senhor.
E a graça, ela vem nos chamar para nós vivermos em liberdade por causa da obediência a Cristo, mas em liberdade por causa do amor dele que nos alcançou. Então, o amor dele nos alcançou, logo fomos alcançados pelo amor, já não fazemos obras para ter algo em troca, já fazemos algo porque fomos amados antes. Você está entendendo, sim ou não? Está ficando claro, sim ou não? Não é uma condição. Esqueci seu nome. Camila. Não é uma condição. Não é uma condição. É a alegria de ter sido escolhido. É a alegria. Eu não faço algo para o meu amigo porque eu quero algo do meu amigo. Eu faço porque ele é meu amigo. Eu não abraço porque eu estou esperando alguma coisa em troca. Eu abraço simplesmente porque eu quero abraçar esse meu amigo, essa minha amiga e assim por diante. Segue a leitura, vamos continuar. Verso de número 17. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. Uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Se eu estou libertado do pecado e nós estamos libertados do pecado, então agora nós somos servos da justiça. E o servo da justiça, ele precisa entender a justiça de Deus sobre a vida dele. O acusador vai dizer: ele fez isso, fez aquilo outro. Ela fez isso, fez aquilo outro. E Deus vai dizer: é verdade, fez isso, aquilo e aquilo outro, mas o meu sangue está sobre a vida dele, está sobre a vida dela. Eu o amo e o perdoo. E pronto e ponto. Graça, misericórdia. Merecemos? Não. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós. O favor de Deus está sobre nós. Então, qual que é o meu desafio? O meu desafio para que eu possa viver uma vida em paz, uma vida tranquila. O meu desafio, ele passa a ser aquilo que está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. 2 Timóteo 2, 1, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Qual que é o conselho? Fortificar em quê? Em obras ou graça? Graça. Tu, pois, fortifica-te na graça. Ou seja, você vai buscar a sua força na misericórdia de Deus sobre a sua vida. Você não vai buscar se fortalecer, se preocupar em apresentar tanta obra. Você vai se preocupar em se alegrar com a graça. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na misericórdia e na bondade. A graça nada mais é do que nós merecermos a condenação, mas não recebermos a condenação. Não merecermos o perdão, mas recebermos o perdão. Isso é a graça. Isso é a bondade de Deus. Somos bons? Sim ou não? Sim ou não? Não, não somos bons. Mas Ele nos ama. Mas Ele nos quer ver bem. Ele quer nos ver salvos. Ele quer cuidar da nossa casa, da nossa família. Ele quer cuidar do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos sociais. Ele quer cuidar da nossa vida enquanto cristãos. E como é que nós vamos poder desfrutar disso, se não é por aquilo que eu faço então? Porque se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. Porque se eu fizer aquilo, eu vou receber aquilo outro. Como é que eu vou fazer? Eu vou me aproximar dele. A minha intenção, o meu desejo, a minha vontade deve ser me aproximar de Deus. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
a bondade de Deus sobre a nossa vida, fazendo nós nos lembrarmos. Somos frágeis, somos fracos, somos falhos, somos limitados. Em Isaías chega a dizer, vermezinho de Jacó. Nós somos assim muito limitados. Mas Deus, Ele é poderoso. Mas Deus, Ele é bom. E Ele, sobre a nossa vida, Ele tem estendido a mão. E sobre a nossa vida, Ele tem olhado para nós e tem falado assim, ó, eu te amo, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua vida. Ah, pastor, mas ontem eu dei uma mancada, eu dei uma pisada na bola. Pastor, mas nessa semana que passou eu fiz o que não era legal. Pastor, eu falei o que não era para falar. Eu pensei, o que ficou para trás ficou. É daqui para frente, Deus está falando com você. Eu te amo, tem um plano, tem um projeto para a sua vida. Você vai se aproximar, você vai estar debaixo da luz, que é Jesus. Aonde a luz está, as trevas são dissipadas. E é esse o nosso desafio, essa deve ser a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa busca, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Nos aproximarmos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes antes. João 15, 16. Para aqueles que estão anotando. Não foste vós que me escolheste antes. Eu vos escolhi a vós outros. E vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que em tudo vocês sejam respondidos. Pastor, mas então não tem que fazer boa obra? Não, você não tem que fazer boa obra para receber. A boa obra você faz porque você já recebeu. A boa obra você faz porque você foi alcançado. E esse tipo de frutificação fala exatamente disso. Primeiro, mudança de caráter, mudança de comportamento. A Bíblia diz que o amor constrange. Então, nós acabamos sendo constrangidos de tanto amor de Deus pela nossa vida. Logo, eu vou olhando e vou fazendo uma reflexão de quem eu tenho sido, mediante o amor de Deus pela minha vida. Pega, faz um teste, um laboratório na sua casa. Irmã, cerca seu marido de carinho, de bondade, de amor, de palavras. Vai cercando ele. Primeiro dia, pastor, mas o senhor está dando uma tarefa, não é das mais fáceis. Não, mas faz o teste. Vai cercando ele, palavra de elogio, carinho, cuida dele de um jeito como você nunca cuidou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, você vai ver que daqui a pouco ele vai olhar e falar, puxa vida, ela está me constrangendo, ela tem sido tão boa para comigo, que eu estou ficando constrangido. E o amor vai constrangê-lo. E ele vai começar a valorizar, ele vai começar a reconhecer o seu cuidado para com ele. É assim que Deus trabalha conosco. Merecemos? Não, não merecemos. Mas Ele nos ama. Pisamos na bola? Sim ou não? Sim. E aí? O que Deus faz? Pisou na bola, não quero mais saber de você. Pisou na bola, cai fora. É assim que Deus faz? Não. Deus estende a mão, e estende a mão, e estende a mão. E as pessoas desistem de nós. E Deus? Ele continua acreditando em nós. As pessoas deixam de dar voto de crédito a nós. E Deus? Continua dando voto de crédito a nós. E as pessoas, elas ficam malucas conosco. E Deus? Ele continua sendo bondoso para com todos nós. Esse ano aqui, e aqui eu vou fechar a nossa conversa, esse ano ele tem sido ótimo. Esse distanciamento, esse corona, lógico que eu não estou aqui defendendo a apologia. Eu sei que tem muita gente enferma, muita gente que morreu, infelizmente, né? Não estou aqui valorizando algo, mas o que eu quero dizer esse momento de 2020 serviu para mostrar para nós como nós somos falhos e como nós somos dependentes de Deus.
pessoa, ela tem toda aquela, não, porque eu vou conseguir muito dinheiro, porque eu quero viajar. Pronto, não pode viajar, não vai para lugar nenhum. Não, porque eu vou comprar um carro legal, um carro bacana, um carro jóia, um carro top, porque eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Não vai para lugar nenhum. Não, porque eu sou tal, que eu sou conhecida. Não pode aglomerar. Porque eu tenho muito dinheiro, eu faço. Quanta gente cheia de dinheiro tombou no campo de batalha em 2020. Não, mas eu tenho influência, eu conheço pessoas. Quantas pessoas influentes que ficaram no meio do caminho. Isso leva cada um de nós a pensarmos, bom, não é por aquilo que nós somos, temos ou fazemos. É por aquilo que Deus é. E Ele nos ama. E ponto. Você está aqui hoje por quê? Porque Deus te ama. Ponto. Agora a pergunta final, e nós vamos orar. Os músicos já podem até se posicionar se quiserem. A pergunta final é: o que eu farei? Qual será a minha resposta a esse Deus que tem sido tão bondoso, tão misericordioso para comigo? Qual tem sido a sua resposta? A sua resposta você não vai fazer algo porque você quer algo em troca. A resposta é o que você fará por conta de tão bondoso que Deus tem sido com você. O cuidado que Ele tem sido com você. E é aí que tudo começa a mudar. Porque sai, Amadeu, aquele peso do nosso ombro. Ian, nós já não temos mais que ficar fazendo, para nós sermos aceitos, para nós sermos legais, para nós sermos agradáveis e assim por diante. Não, nós fazemos porque nós nem merecemos, mas nós fazemos por gratidão à obra de Deus na nossa vida. Fique em pé, que nós vamos orar, por favor. Eu quero te convidar a pensar aí e a conversar com Deus. Como é que está sendo? É obra ou é lei? É obra ou é graça? A vida está sendo assim, aquela vida pesada. Ai, nossa, puxa vida, eu fiz isso, errei, e agora? Ou é a graça? É a misericórdia? É saber que Deus te ama, saber que Ele continua aí, a mão dEle continua estendida sobre você, sobre a sua vida. Os planos de Deus não mudaram, os propósitos de Deus não mudaram. O que Deus tem para você continua em pé. A pergunta é: qual tem sido a sua resposta ao plano de Deus? E isso é você quem vai dizer nesse momento. Então converse com Deus agora. Abra o seu coração a Ele. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não merecemos, temos a ciência disso. Erramos, falhamos, também temos a ciência disso. Por mais que façamos, não conseguiremos fazer o suficiente. Seja para agradar pessoas, seja para a nossa salvação, seja, Deus, até mesmo para agradar ao Senhor. Não daremos conta de fazer, porque somos tão fracos e tão falhos. Mas a pergunta é: quão próximo nós estamos do Senhor? Quanto nós temos nos aproximado de Ti? Quão longe talvez a pessoa esteja nesse momento do Senhor? E quão próxima ela pode estar a partir de uma palavra como essa, a partir de uma proposta de reflexão como essa. Toca em cada um de nós. A palavra do Senhor ensina a chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Então nós queremos nos aproximar do Senhor em nome de Jesus. Podemos cantar aquela canção que vocês cantaram já hoje? Estou voltando à essência. Vamos cantar? Você canta e usa essa canção. Isso. Canta e usa essa canção como uma oração. Quando a música esmorece, o resto desaparece.
simplesmente a ti me chego, ansiando